Oi, amigos. Hoje trouxemos para vocês uma pedagoga muito especial. Seu nome? Ângela Maria França. Não é que ela desenvolveu um excelente trabalho de TCC. Gente, esse trabalho foi tão incrível que nos chamou a atenção. E por que não trazê-la aqui no nosso canal? E por que não fazermos juntas uma conversa, um bate-papo bastante informal? E a primeira pergunta para você, professora Ângela, é a seguinte. Eu gostaria de saber por que você escreveu de uma forma clara, de uma forma prazerosa o seu TCC e justamente o tema. Eu queria que você explicasse para eles o tema, porque, gente, o tema é intrigante, o tema é fascinante. Olá, amigos, é um prazer estar aqui nesse canal incrível. E eu trouxe no meu TCC um questionamento e uma curiosidade muito intensa sobre matrizes africanas. Então, meu tema é Pedagogia no Terreiro. O terreiro é de fato uma escola? Poderíamos considerar isso uma escola? E aí a gente vai desenvolvendo durante o decorrer desse... Por que isso seria possível? Como é que a gente poderia pensar na pedagogia de terreiro, de um ponto de vista diversificado? Pode começar as perguntas. Mas vou começar e antes disso eu queria muito agradecer a sua presença aqui, gente, porque realmente, né, fascinante, muito legal. Na sua fala, você, de forma clara e precisa, você nos disse o seguinte, que compreender como se educa se faz presente nas comunidades, principalmente nas comunidades de matrizes africanas. O que você, professora, pode acrescentar nessa fala para a gente? Bom, a gente pensa no terreiro como um espaço de aprendizado. Por quê? A construção e a estrutura de terreiro de candomblé, que é baseada na oralidade, onde os nossos mais velhos têm uma expectativa de nos ensinar com a prática, com a vivência. Essa criança que ela cresce neste ambiente de educação e de troca, ela tem uma vivência diferenciada, ela tem uma forma de aprendizado diferenciada. Então ela aprende totalmente na prática e a gente pensa isso como uma educação inclusiva, como uma educação popular, uma educação que traz não somente aspecto de ensinamento, mas também a apropriação da sua própria história, né, mediante a vivência e a prática e o convívio social coletivo, que é a comunidade de terreiro. Eu achei fantástico. No seu TCC, professora, você falou sobre a importância de se pensar em um movimento negro educador, não foi isso? Gostaria que, se possível, nos explicasse qual é essa importância para você. Assim, hoje a gente tem as crianças pretas, né, tendo cada dia mais, ganhando um espaço muito sutilmente, né, de forma protagonista nas escolas, nas instituições. Mas dentro das comunidades de terreiro, esse protagonismo já existe. Nós temos uma vivência intensa que a gente recebe dentro da comunidade pessoas de várias etnias, de várias histórias, e não somente como filhos de santo, como dizem filhos de santo, mas como clientes, como parceiros, como curiosos, como pesquisadores. E essas pessoas, elas trazem também as suas bagagens. Essa troca, essa vivência é uma troca imprescindível para a nossa construção enquanto ser humano que convive dentro de um espaço de terreiro, para aquelas crianças que saem daquele espaço para entrar dentro de espaços formais de educação, e ela sai com um olhar diversificado, ela sai com uma vivência diferenciada. E dentro dessa comunidade, desse olhar preciso para a educação preta, uma educação para pessoas pretas, não é uma exclusão, existir um tipo de educação A, B, mas é uma educação que seja mais interativa, que seja mais integrada à questão do movimento da nossa vivência, é valorizar a nossa história, valorizar a nossa vivência dentro da escola, também como parte de educação. Uma criança que convive no terreiro, ela conhece idiomas diferentes, que não é dado no currículo escolar. O aprendizado é diferenciado. Não é? Foi como nós até vimos, ela vai se sentir mais empoderada, exatamente, né? Muito mais feliz. Ela conhece o lado africano e o lado da história dos africanos de um modo diferente, porque ela conhece os reis, ela conhece as rainhas, ela conhece os espíritos que traz prosperidade para a nossa vida. E eles têm essa propriedade porque eles vivem essa energia. Eles não somente conhecem na troca da fala, mas eles vivem essa energia. E chega na escola, aprende que os negros foram escravos, e que somos uma história triste, e que só trazendo a tristeza, e que a gente não tem valor nenhum perante essa questão eurocêntrica. E a gente entra nesse conflito o tempo todo.
Então, a educação que a gente pensa dentro de uma comunidade de terreiro é não só empoderar nossos alunos para que ele possa ter argumento dentro do espaço escolar que eles estão convivendo fora daquele ambiente de terreiro, mas que também as pessoas desse espaço escolar também ouçam essas crianças, ouçam essas pessoas que têm essa vivência e, de fato, tem muito a acrescentar. Eu acho que até minha pergunta que eu ia fazer para você, professora, você já respondeu. Como se dá a educação de terreiro? Lá dentro existe, não só em alguns terreiros, já existe uma escola específica em terreiros, em alguns terreiros. Não sei se essa é a forma que eu possa me pronunciar, que eu possa te Sim, perguntar. existe. Já existem algumas escolas, né? Dentro das comunidades de terreiro, a gente tem muitas comunidades, tem creches, tem comunidades que já adequam a escola assim dentro, mas é a escola regular, tá? Temos em Camaçari, que foi uma escola, que, a primeira escola aqui da região de Salvador, que tem um nome, carrega um nome, né, africano. E a gente está caminhando devagarzinho, a gente tem nosso conteúdo, mas o que é que eu quero dizer no meu projeto, no meu trabalho, né? É que isso não pode estar limitado dentro somente das nossas comunidades. E que aqui fora a gente precisa viver isso também. A gente precisa ver isso também. Então, assim, dentro da nossa comunidade, a gente prepara nossos meninos, nossas crianças, né, com aquela questão do cuidado. Então, assim, por exemplo, o terreiro, ele tem uma proposta muito parecida com a escola, que é essa questão da hierarquia. Né? As crianças, ela crescem sabendo o que é hierarquia, o que é respeitar aquela autoridade, o que é respeitar o mais velho. Dentro da escola, hoje, né, dentro das escolas, a gente vê essa dificuldade da gente como professor, né, pedagogo, essa dificuldade do respeito do indivíduo com a nossa autoridade de professor. Não estou aqui querendo dizer que a gente tem que ser o ditador, mas estamos ali no papel, naquele momento, de conhecimento, de passagem de conhecimento. E isso dentro de uma comunidade de terreiro é imprescindível. A criança, ela não vai, de forma alguma, ser desrespeitosa com aquela pessoa que está mais velha, com aquele ancião que está ali naquele momento, na condição de preparador ou de hierarquia, mesmo, até mesmo o silêncio é uma comunicação. Então, essa criança que chega no espaço de escola, muito dificilmente vai ser aquela criança que vai desrespeitar o professor, o diretor da escola, vai ser aquela criança que vai ter dificuldade em estar dentro das regras. Né? E a gente consegue manter isso dentro do terreiro com relação à questão do respeito, com a questão da rotina de trabalho, da rotina de projeto, de propostas. Então, assim, as crianças, elas aprendem que tem um período que ela precisa se preservar de algumas situações mundanas, tem período que ela precisa estar dispostas a isso. Então, a gente tem a questão do resguardo, a gente tem a questão do posso mexer, posso falar até aqui, posso falar alto em tal lugar não posso falar alto. Né? Com mãe fulana eu tenho uma relação assim, com tia fulana eu tenho uma relação diferenciada. E saber que cada um tem a sua função e o seu trabalho dentro da comunidade dele. Por que não na escola? Eu achei fantástico. Quando nós conversamos, eu fiquei realmente encantada com tudo isso. Mas a próxima pergunta. Dentro dos terreiros, como acontece a educação religiosa? Bom, a gente trabalha em cima da oralidade e da vivência, né? A criança, ela nasce, né? A gente tem uma processo espiritual que é mediúnico. Então, a criança, ela nasce com uma energia, uma proposta de família, uma proposta espiritual também para aqueles que não são diretamente ligados à família religiosa do candomblé. Tem alguns candomblés que são extremamente familiares, tem outros que abrem, né, um pouco mais para a questão de clientes e tudo. Então, dentro da educação religiosa, as crianças não têm... Hoje já existe uma literatura ou outra que fala um pouco sobre isso, tem a internet, né, que veio para poder nos ensinar. Então, a gente tem várias lives, ainda mais esse conhecimento, vários vídeos, então eles ampliam um pouco mais o conhecimento, mas a base, a estrutura, os fundamentos, que a gente chama fundamentos, mesmo teóricos das matrizes africanas, essa é dada na vivência, no trabalho feito com o próprio pai de santo, a mãe de santo, a Equed, o Ogã, dentro dos pratos de terreiro. E algumas não estão expostas na parte aberta, mas algumas no roncó, algumas na vivência mesmo de vai pegar uma folha assim, vai pegar uma folha assada, e aquela folha vai ter para um banho assim, vai ter para um banho assado, aqueles grãos vai ter para um ebó assim. E a criança e o adulto também, que chega num processo de candomblé já na fase adulta, ele vai aprendendo com a própria vivência. Então a gente trabalha assim, a educação dentro do terreiro, pensa assim, na educação popular e na educação através da oralidade. A gente não tem ainda uma Bíblia que tenha lá, né, todo... eu vou precisar de um ebó, vamos lá na Bíblia. As pessoas têm um hábito, uma cultura, inclusive, de anotar. Algumas pessoas têm o hábito de anotar e outras pessoas já trazem consigo aquela habilidade da apropriação da memória, de ir fazendo, vivenciando, e quando a gente pensa que não, a gente já sabe, tem as intuições, né, porque a espiritualidade também trabalha em conjunto, né, dessa questão, desse processo de educação. Então a gente trabalha o campo físico, o campo espiritual e o campo emocional.
tudo dentro do mesmo espaço, no mesmo período. Maravilhoso. Professor, estava escrito ainda no seu TCC, nos falando do conhecimento com base da ancestralidade, Sim. que de fato possui uma dinâmica formativa pela transmissão oral do conhecimento. Gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre essa ancestralidade e a sua influência hoje dentro dos terreiros. Mas quando a gente pensa em ancestralidade, a gente pensa, né, muito longe. Mas a gente traz isso muito perto dentro da matriz africana. Por quê? Nós fomos, né, vim de origem aqui no Brasil, pretos escravizados. Verdade. Mas esses pretos escravizados são filhos e filhas de rainhas que tiveram também a sua descendência histórica baseada nessa questão da nobreza, né, da qualidade de trabalho, da qualidade da tecnologia. A gente tem aí hoje a África, cada dia sendo mais validada, a descoberta que a África é o berço da civilização. Foi lá que tudo começou. E quando a gente fala em ancestralidade, a gente não está falando dos nossos avós, dos nossos bisavós, a gente está falando de uma construção histórica que está escrita, inclusive, no livro sagrado da Bíblia, que está escrito na história da nossa humanidade, que está escrito lá nos primórdios do Egito, antes de Cristo, muito antes mesmo de se existir quanto ser humano. Então a gente traz essa força no dia a dia. Lógico que com o decorrer do tempo, algumas situações, por ser, inclusive, uma educação passada de geração em geração, vão se perdendo, né? Infelizmente a gente não teve a cultura né, da escrita dos registros, né? A gente tem aí lá na parte mais antiga de África, a gente tem os registros, né, no Egito mesmo, toda a nossa história registrada. Então lá a gente descobre uma série de situações que ainda assim a cultura eurocêntrica vem tentando embranquecer, vem tentando descredibilizar. Quando passa na televisão, que por ser uma história relacionada às questões religiosas, né, católica, aí vem embranquecendo a nossa história, trazendo inclusive a dúvida para essa geração que infelizmente não tem vontade de pesquisar, não tem paciência para estar buscando das suas histórias, buscando as suas raízes e acaba perdendo de fato o argumento para validar aquilo. Com toda certeza. Né? Com certeza. E para fecharmos esse maravilhoso bate-papo, essa maravilhosa conversa, poderíamos chamar conversa preta, né? Sim, sim. Essa semana da consciência negra, gostaria que falasse para fecharmos sobre a consciência negra. A sua opinião em relação a isso? A gente tem aí, né, uma série de eventos acontecendo nos últimos tempos, mediante essa questão da movimentação da consciência negra, da luta pelas questões de valorização de territórios, né, quilombos, territórios negros, de afrocentrado, de conquista de cotas, de movimentação em torno disso. Bom, hoje a mensagem que eu tenho para a consciência negra é que a gente consiga sobreviver, que a gente se proteja, e que não é que a gente não tenha que lutar pelos nossos ideais quanto pessoas pretas, quanto defender nossa comunidade, como defender nossa ancestralidade, nossa religião, mas que não cabe no mundo de hoje somente isso. Então a gente precisa se preparar intelectualmente e estar vivo já é a nossa maior prova de resistência. Estar nos espaços de poder já é a nossa prova de resistência. Nós não precisamos estar hoje entrando em conflito para provar que a nossa religião é a correta, provar que o nosso território é mediante... Não, a gente precisa estar na sala de aula, a gente precisa estar na gestão de empresas, nós precisamos estar na comunicação de direito, precisamos estar nos hospitais, a gente precisa estar em todos os espaços que são nossos de direito, porque foram nossos que trouxeram tudo isso. A tecnologia da engenharia foram os nossos que trouxeram, a tecnologia da saúde, hoje a gente tem medicamento baseado na cultura indígena e na cultura africana. Então nós estamos em todos os espaços, sim, mas a gente precisa validar isso não somente com a conversa, não somente com a exposição, mas sim com a pesquisa, com o trabalho, com história, com escrita. A gente precisa deixar registrado para a sociedade que está vivendo, tecnológica, que a gente existiu e que a gente vai resistir o quanto a gente puder. Né? A gente já teve nossos ancestrais que morreram por todos nós, que precisavam entrar em confronto para poder morrer por nós. Hoje a gente precisa mostrar um outro caminho de resistência, e o caminho de resistência é a educação. A educação sempre. Sempre. Gente, olha, professora, eu só tenho que agradecer, adorei realmente essa nossa troca, sim. E trazer para vocês um pouquinho mais, justamente agora na Semana da Consciência Negra. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa um like, inscrevam-se no nosso canal e o nosso muito obrigado. E a nossa palavra de hoje não poderia ser outra.
Consciência Negra. Até o próximo e gratidão sempre. Gratidão sempre, é do pé.